E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Só Explicando. Eu sou o professor Leonardo Macaulay e na aula de hoje vamos aprender sobre números inteiros. Então, quando zero não é o fim da nossa reta numérica, descobrimos os números inteiros e o conjunto dos números inteiros, ok? Então, vem que eu te explico. Bem, como vimos na aula anterior sobre números naturais, vimos que a reta numérica começava do zero e ia para números positivos, 1, 2, 3, 4. Porém, o mundo precisava de números abaixo de zero, e a partir disso surgiram os números inteiros. Então, para que no nosso cotidiano servem os números inteiros? Vejamos. Primeiramente, temos a questão das temperaturas, um frio mais intenso. Então, se a temperatura está em 0 graus e a temperatura cai 3 graus, ficamos com menos 3 graus Celsius, ou seja, 3 abaixo de zero. Elevadores, temos a questão dos subsolos. O térreo do prédio seria o andar zero. A garagem do primeiro subsolo é indicada pelo botão -1, certo? Então, ali nivelando, por exemplo, o nível aqui, para cima, teremos os andares primeiro, segundo, terceiro, os positivos. E abaixo do solo, teremos os números negativos. -1, -2, certo? Não daria, por exemplo, para a gente colocar andares abaixo do zero com números positivos. Ia ficar meio estranho, né? Tipo, aqui o primeiro andar positivo, aqui seria o primeiro andar para baixo. Então, ficaria muito estranho. Então, criar os números inteiros para pegar a parte negativa ajuda bastante nessa questão. Temos outra questão do saldo bancário, a questão das dívidas. Então, se você tem R$10 na sua conta e você gasta R$15, seu saldo fica menos R$5, ou seja, você fica devendo R$5. Então, como é que você vai dever um número positivo? Não teria como fazer isso, né? Então, o -5 vai representar que você está devendo R$5. Então, a ideia central é que o sinal de menos indica uma falta, seja uma falta de débito ou uma posição abaixo do referencial de zero. Então, como eu mostrei aqui, o aqui seria o zero e seria abaixo, teria um menos. Se for na nossa reta, aqui o ponto zero, para cá positivo, para cá negativo, ok? Agora temos ele aqui, o conjunto dos números inteiros, representado por essa letrinha. Então, para abraçar os números positivos, o zero e os negativos, criamos o conjunto dos números inteiros, ok? Ele é representado daquela seguinte forma. Vejam só que daqui para cá, temos aquele conjunto dos naturais, ok? Então, daqui para cá, estendemos e colocamos o conjunto dos números inteiros. O que aqui significa? Significa que os números naturais estão dentro dos conjuntos dos números inteiros. A origem da letra desse Zzão aqui, ela vem da palavra alemã, que eu não vou nem me ousar a pronunciar, que significa número. Então, ele contém todos os números naturais, como eu disse, mais os seus opostos negativos. Então, temos aqui alguns subconjuntos importantes. Os inteiros não negativos, que seriam os inteiros positivos. 0, 1, 2, 3, que também seriam os números naturais. Temos o subconjunto dos inteiros não positivos, seriam os negativos a partir do zero. Temos aqui 0, -1, -2, -3. E temos também os inteiros sem o zero. Como a gente viu, temos o natural sem o zero, também temos o inteiro sem o zero. Só precisamos colocar esse asterisco aqui, ok? E aqui está ela, a nossa reta numérica espelhada. Tínhamos que a reta numérica começava do zero e ia só para a direita. Ela vinha só para cá. E vindo só para cá, tínhamos somente os números positivos. Agora, se eu espelhar a reta, eu colocar o que tem aqui, mas virado para o outro lado, eu vou ter os números negativos, ok? Então, no mundo dos negativos, mais distante do zero, ou seja, quanto mais à esquerda, menor é o número. Por exemplo, esse número aqui, -4, ele é menor do que esse número aqui, -1. Por quê? Porque o -4 está mais afastado do zero. Já no mundo dos positivos, para a direita, quanto mais distante do zero,
para a direita, maior é o número. Por exemplo, o 4 positivo aqui, ele está mais à direita do 0 do que o número 1. Portanto, esse 4 aqui, ele é maior do que o 1, ok? Bom, para finalizar aqui, só mais uma perguntinha. A gente tem essa reta dos números inteiros e dos números negativos. Mas o que é que falta na nossa reta? Bom, pense o seguinte. O que acontece nos espaços em branco entre o 0 e o 1? Como representamos a altura de uma pessoa? Por exemplo, 1,75 m. O preço de um pão, por exemplo, 50 centavos, que ali está 0,50, ou metade de uma pizza. É o que a gente vai ver na próxima aula. Os números decimais e os pedaços dos inteiros. Veja essa questão do 0 e 1 na nossa reta. Estão vendo que entre o 0 e o 1 temos esse grande espaço aqui, ó. Esse espaço aqui, como é que a gente preenche ele? Sim, esse espaço ele é preenchido. E isso é o que a gente vai ver na nossa próxima aula, ok? Então, vejo vocês na próxima aula e tchau, tchau!